Você acredita que existe algo depois da morte? Hoje eu vou te contar uma história real. Um relato que arrepiou até mesmo médicos, enfermeiros e cientistas. Um homem morreu por exatos 6 minutos. Coração parado, pulso nenhum, sem resposta. Clinicamente morto, mas ele voltou. E o que ele contou é simplesmente assustador. Essa não é só mais uma história inventada. O nome dele é Daniel. E o que ele viveu entre a vida e a morte parece ter saído de um filme. Mas foi real. Pelo menos real o suficiente para ele nunca mais ser o mesmo. Daniel tinha 37 anos. Um homem comum, trabalhador, pai de 2 filhos. Em uma manhã de segunda-feira, ele estava a caminho do trabalho quando sentiu uma dor no peito tão forte que quase perdeu os sentidos no volante. Ele conseguiu parar o carro, mas antes que alguém pudesse ajudá-lo, desmaiou na calçada. Ataque cardíaco fulminante. O socorro chegou rápido, mas não o bastante. Ele foi declarado morto às 8h42 da manhã. E aí foi que tudo começou. Durante 6 minutos, Daniel não estava mais aqui. Nenhuma atividade cerebral, nada. Mas quando os paramédicos conseguiram reanimá-lo, ele voltou gritando: "Por que me trouxeram de volta?" Todos ficaram em choque. Mas o que mais chocou foi o que ele disse depois. Ele disse que, assim que fechou os olhos, foi puxado por uma sensação indescritível. Não era dor nem paz, era como se o tempo deixasse de existir, como se o corpo já não importasse mais. E de repente, ele estava em um lugar que ele jura não ser desse mundo. Um lugar onde tudo era silêncio. Mas não um silêncio comum. Era um silêncio vivo, como se o próprio universo estivesse segurando a respiração. Ele disse que olhou em volta, mas não viu paredes, nem chão, nem céu. Era um espaço imenso, escuro, mas ao mesmo tempo havia uma luz distante, uma luz suave, como uma chama tremendo no fim de um túnel infinito. Daniel não caminhava, ele simplesmente era levado, como se algo, ou alguém, o puxasse com uma leveza assustadora. E então ele ouviu, não vozes, não palavras, mas pensamentos. Pensamentos que não eram dele. Milhares, todos ao mesmo tempo. Memórias, sentimentos, arrependimentos, pedidos de socorro, como se ele estivesse no meio de uma multidão invisível, sentindo o peso das almas ao redor. Foi nesse momento que ele entendeu. Ele não estava sozinho. Havia algo ali, algo que o observava, algo que sabia tudo sobre ele. Daniel contou que diante dele surgiu uma espécie de presença. Não tinha rosto nem forma definida. Era feita de luz, mas uma luz que atravessava a alma. E essa presença começou a mostrar momentos da vida dele, como se ele estivesse assistindo à própria existência em segundos. Mas não eram apenas imagens. Ele sentia tudo de novo. A alegria de quando seu filho nasceu, a dor de quando mentiu, a vergonha das vezes em que julgou alguém e o arrependimento por tudo aquilo que não fez. Foi um julgamento silencioso, sem palavras, sem condenações. Apenas a verdade, nua, crua e impossível de esconder. Daniel chorou enquanto contava isso à equipe médica. Disse que a sensação era de estar nu diante de algo que vê não apenas suas ações, mas a intenção por trás delas. E foi então que ele viu a escolha, uma bifurcação. De um lado, um caminho feito de luz, tão brilhante que era quase impossível encarar. Do outro, uma escuridão viva, densa, como se respirasse ódio. Ele soube ali que aquele era o ponto sem volta. Mas antes que pudesse dar um passo em qualquer direção, uma voz ecoou, dentro dele e ao redor. Ainda não chegou a hora. E tudo apagou. No segundo seguinte, ele estava de volta, na maca, rodeado de médicos e gritando: "Por que me trouxeram de volta?" Nos dias seguintes à experiência, Daniel não era mais o mesmo. Os médicos disseram que ele era um milagre. Seus exames estavam estáveis, a mente lúcida, mas algo nele tinha mudado. Ele não conseguia mais dormir direito. Acordava no meio da noite, ofegante, com os olhos marejados, repetindo a mesma frase: "Eles estão me olhando." No início, todos pensaram que fosse apenas trauma, uma resposta emocional comum após quase morrer. Mas com o tempo, ficou claro que havia algo a mais. Daniel dizia que sentia presenças. Sentia como se alguém, ou algo, estivesse sempre atrás dele. Não importava onde estivesse, em casa,
no trabalho, até mesmo no chuveiro. Era como se os olhos do outro lado ainda estivessem o vigiando. Eu voltei, mas não voltei sozinho. Essas palavras ecoavam pela casa. A esposa dele começou a notar coisas estranhas. Objetos mudando de lugar, luzes piscando, cheiro de queimados sem explicação. Mas o que mais assustou foi o que aconteceu com o filho de 4 anos. Certa noite, ele entrou no quarto chorando e disse: "Papai, tem um homem sem rosto parado no corredor." Daniel travou, porque ele também já tinha visto essa mesma figura. Alto, escuro, sem traços, apenas parado, observando. A partir desse ponto, Daniel começou a buscar respostas. Foi em igrejas, centros espíritas, templos budistas, falou com médiuns, padres, pastores, terapeutas. Queria entender o que viu e por que voltou com aquilo grudado na alma. Muitos diziam que sua experiência foi um chamado. Outros diziam que ele foi marcado por algo do outro lado, algo que agora o seguia. E sabe o que ele mais repetia? A morte não é o fim. Ela só revela quem você realmente é. Daniel largou o trabalho, mudou de cidade e passou a dedicar a vida a ajudar pessoas com medo da morte. Mas até hoje, mais de 10 anos depois, ele diz que, de vez em quando, acorda no meio da noite e ainda sente aquela presença parada no pé da cama. Eu não tenho mais medo do que existe depois da vida. Eu tenho medo do que voltou comigo. Talvez a morte não seja o fim. Talvez ela seja apenas o início de uma verdade que a gente passa a vida inteira ignorando. Daniel voltou, mas nem todos voltam. E os poucos que retornam não voltam iguais. Eles carregam marcas invisíveis, cicatrizes que não aparecem nos exames, mas gritam na alma. E se tudo isso for real? E se existirem lugares que só podem ser acessados quando o coração para de bater? Você está preparado para saber o que te espera quando tudo aqui terminar? No próximo vídeo, você vai conhecer o caso de uma mulher que viu o céu e ouviu a voz de Deus. Mas ela não foi para a escuridão. Ela viu o céu e ouviu uma voz poderosa dizendo algo que ela jamais esqueceu. O que Deus disse para ela vai te arrepiar. Se inscreve no canal, ativa o sino, porque a próxima revelação vai mexer com a sua fé ou com o seu medo. Nos vemos do outro lado.